a mais um episódio do podcast Atravessando Fronteiras. Aqui você encontra histórias de superação e inspiração. E eu sou Marcelo Oliveira, idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar, criador da marca Atravessando Fronteira. Ao meu lado, a minha esposa e sócia, Isabel Oliveira. Bem de frente, né? Ao lado de frente. E eu quero chamar uma pessoa muito importante para esse podcast agora, que ainda não é o nosso convidado, mas nosso patrocinador, o ESA Decor. O ESA Decor nos presenteou com... deixa eu mostrar, posso? Pode Dá licença, mostrar. que eu até fiz fazer parte do cenário. Tão bonitinho que é. Peraí, gente, que tão fofo que é. Adoro essa tendência de bambu. Esse é o momento dona de casa? Esse é o meu momento. Tendência de bambu. Desde sempre eu gostei disso aqui, ou seja, eu sempre fui elegante, mas agora o mundo todo está sendo elegante junto comigo. E o ESA Decor te oferece não só utensílios de cozinha, utensílios domésticos, mas também ele te oferece elegância, glamour no dia a dia da sua casa, do seu lar. É isso. Feito meu merchan. Vamos chamar nosso convidado? Bora. Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu vou colocar de novo no nosso cenário. Porque eu achei tão lindo que eu fiz questão de colocar no cenário, entendeu? Então, com cuidado aqui. Eu até quero já. Eu não posso quebrar o cenário, né? Peraí. Já pensou se eu quebro o cenário? Não fica legal. Acabei de ganhar hoje. Fofo. Pronto. E agora? E agora, vamos nos divertir? Vamos chamar nosso convidado. Quem é a nossa convidada? Quem é nosso convidado de hoje? Gente, é a pessoa que vai vir pra cá falar pra vocês hoje. Tem uma história incrível de atravessar várias fronteiras, de várias formas, tanto geográfica, como profissional, como emocional. E vai ser um episódio bem interessante. Fica conosco, que eu quero... Vamos fazer o seguinte, você chama a nossa convidada. Tá. Então agora eu vou chamar a nossa convidada, Isabel Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Sou eu a convidada. Hoje é você que vai estar desse lado aí. Contando a sua história. As fronteiras que eu atravessei. Que você atravessou. Pois é. Foram tantas, né? Meu Deus. Comigo, 25 anos, né? E solo. Anos. E antes disso também, né? Antes disso também. Então, deixa eu falar meu currículo aqui, né? Eu sou mãe de 4 filhos, avó de 5 netos, sou casada com o Marcelo. Ele. Nós somos casados há 21 anos, não é isso? 21 anos e junto 25, né? Juntos há 25. Conheci esse Tucumã, esse fruto da terra lá em Rondônia. Mas eu tenho uma história de antes de Rondônia. Sou paulista, morava em Franca, aqui no interior de São Paulo. E aos 30 anos, na minha vida, houve um luto. Houve um falecimento da minha família, que é o divórcio. E tudo mudou daí pra frente. Então, eu tenho muitas coisas para trazer para cá. Eu tenho muitos insights de superação que eu usei. Profissionalmente, hoje, eu atuo como desenvolvedora de pessoas, né? Eu trabalho como coaching na Febracis. Aonde? Aqui em Alphaville? Aqui na Holding, em Santana de Parnaíba, né? Aqui em São Paulo. Tenho o maior prazer. E eu fiz uma transição de carreira. Então, acho que eu gostaria de começar falando da minha transição de carreira. Que há 10 anos eu deixei de ser funcionária pública, concursada, não foi para me aventurar. Foi para ousar, buscar liberdade de horário. E aí eu tinha que ter alguma coisa que não fosse CLT. Então, eu fiz uma transição de carreira. Se você me permitir falar dessa fronteira primeiro. Conta essa história. Até porque o nosso podcast, ele tem 4, nós falamos de 4 fatores, né? 4 pilares. Que é... explorar, encontrar, atravessar. Desafiar, amor. Desafiar. Pega a sua colinha aí. Ele que criou. Explorar, encontrar, desafiar e atravessar. E ele criou. Eu criei, mas aqui assim, é complicado para mim estar aqui, né? É complicado, amor? Para mim é. Mas eu vou te explicar. Achei que comigo fosse ser divertido. Mas vai ser divertido. Então tá, explorar, encontrar, desafiar e atravessar. Isso aí. Comece com o seu primeiro explorar, seu primeiro pilar. Explorar. Vou falar do episódio de transição de carreira, né? Eu sempre digo que o explorar, ele vem pela necessidade de mudança, ou uma dor que você tem, né? Uma demanda, ou por um desejo de viver algo novo. E eu, no caso, eu tinha muito desejo de ter uma liberdade de horários,
de querer, assim, às vezes às 3 da tarde, pegar a minha filha e tomar um café da tarde no lugar e poder fazer isso. De querer, numa manhã, ficar, talvez, caminhando. Eu tinha vontade de fazer coisas que eu só fazia no sábado, à tarde ou no domingo. Então, esse foi o meu desejo que eu tive de mudar a minha liberdade de horário. Liberdade de horário. Muita gente muda de profissão por estar insatisfeito com a profissão, com o que você fazia. Pelo salário. Por precisar de mais, né? De mais recursos financeiros. E, incrivelmente, eu não mudei por conta disso. Mas, claro que eu dei isso como desculpa. Falei, eu vou ter uma possibilidade de ganhar mais, de não ter teto, porque quando nós temos um emprego na CLT, você tem um teto. Qual que é o teto? O salário máximo daquela entidade. Então, como eu era funcionária pública, meu teto qual era? Eu tinha ali o plano de cargos, carreira e salário, e o meu teto seria o teto máximo daquela instituição. Por mais que eu me esforçasse, eu fizesse mais, eu não passaria daquilo. Então, isso também era algo que me chamava atenção. Eu sempre gostei de voar e nunca gostei de me sentir presa a algo. Um dos meus principais valores é a liberdade. Então, se eu não tivesse liberdade de formular o quanto de receita, de dinheiro, eu vou colocar para dentro das minhas contas, da nossa conta, para mim também não interessava. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que esse não foi meu principal motivador. Mas esse foi a comunicação que eu trazia para as pessoas. O pessoal falava assim para mim, você falava para mim, você é doida? Não, eu lembro um fato também que você, trabalhando na Seron, aí você olhava pela janela, viu o jardineiro lá embaixo, todo feliz. Que eu te contava isso, né? Aparando as gramas, né? Acho que era 9 horas, 10 horas da manhã, aquele sol bonito, maravilhoso. E você umas presa 11 da dentro, manhã, né? 11 da manhã. E você presa dentro do escritório. Então você falava muito isso, eu lembro. Eu chegava em casa, assim, eu falava, como é que aquele cara pode ser tão feliz? Né? Porque ele assoviava, ele era feliz. Você passava por ele, assim, ele, bom dia, estava sempre sorrindo. E eu sempre com muito mau humor. Jardineiro, né? Jardineiro, cuidando do jardim. Conta um pouquinho como é que era meu humor em casa. Nossa, era terrível demais. Era acordar de manhã com essa mulher. O humor era aquele negócio, afaste-se do mal. Eu ia sair de casa, entendeu? Deixava pra lá, ia embora e talvez quando voltasse eu estaria não era melhor. agradável, amor? Não era nada agradável. Eu não era nada agradável, né? Na verdade, eu era um pouco antipática, mas eu estava frustrada. E a frustração, ela te enche de várias emoções tóxicas, como raiva. Eu tinha raiva do que eu fazia. Raiva. Gente, e principal, eu tinha raiva dele. Eu tinha muita raiva de você, sabia? Tem uma foto sua que quando a gente viajou para Chicago, né? A gente num lugar maravilhoso e você com a cara de emburrada, né? E eu gordo, estressado, falei, caramba, que mudança. Você ouviu dizer que eu falei que eu tinha raiva de você? Tinha raiva de mim? Tinha raiva de ele, não ouviu eu falar isso. Cara, tinha raiva de mim. Eu tinha raiva de você, sabia? Dormindo com o inimigo, eu não sabia. E sabe por que eu tinha muita raiva de você? Porque você vivia a liberdade de relógio que eu queria viver. E o nome dessa raiva também vinha junto com a inveja. Então a frustração, ela é regada de raiva, de angústia, ansiedade. No meu caso, de cobiça, inveja, querer o que o outro tem. E eu ficava, como é que... Só que eu não sabia disso, tá? Olha, eu não sabia disso. Olha eu não sabia que legal, que eu tinha você falou da raiva de mim, né? E eu tinha frustração, porque eu queria que você tivesse a mesma qualidade de vida que eu tinha, de liberdade. Então a gente estava preso, um preso ao outro. Você preso à minha liberdade de horário. Que eu queria e ter. eu preso a você, eu preso a você né? a limitada de horário. Então ficava frustrado para você e para mim. E ali era uma guerra constante dentro de casa, dentro lá. Isso é ruim. Isso era muito ruim, né? Então, esse foi um dos motivos, assim, que eu não consegui ver na época. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Esse negócio da raiva de mim, isso aí pra mim foi forte. Foi forte, né? Agora eu não conseguia, na época, perceber as emoções que eu percebo hoje, olhando para trás. Eu conseguia vivê-las, eu vivia. Então, eu vivia muito irritada, aquela coisa do estupim curto, qualquer coisinha explode, chorava muito fácil, qualquer coisa eu chorava também, lembra? E nada estava bom. É como aquela criança que ganha um presente agora, brinca 10 minutos e depois já enjoou. Lembra que nada estava bom para mim? Sempre a grama do vizinho era melhor. E ele falava isso para mim. Porque quando é que você vai enxergar que a nossa grama é boa? Ele dizia isso para mim. E eu não conseguia ver. Então, a frustração, ela faz isso com a gente. A insatisfação, que me levou também a
uma vivência, uma existência de ingratidão. Eu não conseguia ser grata por você, ser grata pela casa que eu tinha, pela saúde, pelos 4 filhos saudáveis que nós tínhamos, né? Pela condição de vida que eu não era uma pessoa milionária, mas nós não passávamos necessidade nenhuma em casa, nenhuma. Então, assim, eu não conseguia ter gratidão por isso. E aí, o pilar profissional, que é o que nós vivemos mais horas por dia, você que, talvez você seja CLT, eu não sei qual o seu trabalho, mas muitas pessoas, assim como eu, e hoje ainda é assim, eu passo muito tempo no trabalho, muito tempo desenvolvendo a minha hora de trabalho. Então, eu peguei todos esses sentimentos que estavam aqui e joguei aonde? No trabalho. Agora o trabalho é culpado. O meu trabalho não está bom, tem que mudar, tem que mudar. Eu não conseguia entender, então, qual era o motivo que eu queria mudar. Qual que era o motor principal, que era sempre tive essa vontade de ter essa liberdade de relógio, de horário. Eu sempre quis isso. Tanto que quando eu tirava férias, tirava final de semana, eu ficava contando no calendário que dia que vai ser o próximo feriado prolongado, para que eu pudesse fazer mais coisas que eu gostava durante o dia. E isso não era bom de jeito nenhum, porque eu não conhecia. Já falei várias vezes que eu não conhecia, né? Hoje eu conheço, naquele tempo eu não conhecia. Então a bandeira que eu trouxe para mudar de profissão foi: eu quero fazer mais dinheiro. E aí eu fiz todo um processo, só que nesse período também, o Marcelo me levou para um curso chamado Método CIS. Eita. Lembra disso? Lembro. Que eu queria muito ir, né? É, mas o preço era duas entradas, né? Eu cheguei lá com eu queria muito ir, de verdade. Não, você não queria não, não queria não. Ainda mais com preço, falei, isso é louco, é maluco, né? Era muito caro naquela época lá. Falei, olha, você vai comigo, ou então a gente separa, porque a gente estava numa época que, né, estava meio tumultuado o nosso casamento, nosso relacionamento, né? Falei, não, a gente precisa fazer esse curso juntos, né? Eu não vou sozinho, né? Eu preciso de você que vá comigo, então você vai comigo, né? Então ela foi assim por livre e espontânea pressão. E eu fui só para mostrar para ele que ele estava 100% errado. Vou provar para esse homem que eu estou certa. Olha, e o nome era inteligência emocional. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, inteligência emocional. Mas alguém falou que ia ser bom, né? Vai lá que vai ser bom, vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para os negócios, para o relacionamento. Então tá, se vai ser bom, vamos, né? E eu fui nesse curso, como eu falei para vocês, com a intenção de mostrar para ele que ele estava errado, porém lá dentro comecei a ter a primeira... Deixa eu só colocar aqui a ordem cronológica. Isso foi 2014, né? Foi. 2014, já tem 11 anos. Foi dia 31 de janeiro de 2014. Nossa. Foi tão forte que eu lembro a data, eu lembro roupa, eu lembro tudo. De tão forte que foi esse curso. Foi o divisor de águas. Emocional. E aí lá dentro eu comecei a ter insights de que não era bem como eu imaginava. E foi a primeira vez que eu tive contato com as minhas emoções. O que de fato eu sentia. E nós, seres humanos, nós vivemos aquilo que sentimos e não aquilo que desejamos viver. Quantas vezes você quer fazer algo, mas você não faz? Por quê? Não é o teu desejo que vai te mandar, é o que você sente. O meu desejo era, eu quero horas para usar com a minha filha, usar os meus valores, né? Eu queria hora para falar com Deus, eu queria hora para estudar. Naquele tempo a gente estava tão perdido, né? Tão assim, perdido. Tão perdido, a gente não sabia, né, satisfazer o outro e assim, conflito. E engraçado que não faltava amor pra gente. É. Eu falei que eu tinha raiva dele, mas eu amava ele, tá bom? De manhã ela me odiava, à noite me amava, né? Era assim. Eu amava esse homem, sempre amei, mas eu não sabia expressar o amor, sentia raiva muitas vezes, rompante de raivas. Todas as vezes que eu percebia que ele tinha algo que eu não tinha, eu queria, eu o agredia. Então, só que isso aqui é uma outra história. Deixa a gente voltar para a transição de carreiras, daqui a pouco eu fujo muito, né? Daqui a pouco eu fujo muito. E aí lá no curso eu percebi que existia algo a se fazer. E saindo de lá, eu fui fazer mais um outro curso, nós fomos fazer juntos. E eu vi a possibilidade de uma nova carreira, que foi a carreira de coaching. E aí eu comecei sim, aí eu fiz todo um planejamento para que em 18 meses eu pudesse fazer a transição de carreira. E fomos limpando, começamos a limpar as arestas da nossa relação. Porque nós nos amávamos, mas não sabíamos como é que vivia amor, né? E você quase não sorria naquela época, né? Eu não sorria, não né? sorria, não. Hoje, eu vou mostrar foto aqui depois. Você vai botar foto. foto. Realmente, eu não sorria. Porque eu pensava que eu não tinha motivo para sorrir, né? Frustrada. E a frustração, um terreno horrível. E eu fui me livrando da frustração. E na carreira que eu escolhi, que é desenvolver pessoas, eu não sabia, primeiro eu não escolhi ela por desenvolver pessoas. Muitas pessoas vêm para o coach ou vêm para ajudar o próximo, né?
eu não vim para ajudar o próximo. Eu vim para me ajudar, porque eu falei, agora eu posso ser dona da minha agenda. Esse foi o meu principal motivo. Era um motivo egoísta. Era um motivo egoísta. Mas vamos falar que é verdade. Hoje eu começo a trocar o egoísmo por muito mais pelo intencional, pelo interesse. Eu tinha interesse, por que eu queria ter mais tempo? Eu queria ficar com a minha filha, que eu deixava na creche às 7 da manhã e eu pegava às 11 da noite, às 10 da noite. Então eu queria ficar mais tempo com ela. Eu queria poder... mais tempo em casa, que aproveitar a casa. Gente, eu adoro fazer bolo, eu gosto de cozinhar. Eu queria cozinhar para minha família. Eu queria fazer um jantar sem pressa. Eu queria fazer almoço, chamar, dar uma mesa bonita, uma mesa posta para os meus filhos. Eu queria isso. Então, você vê, o que eu gostaria, apesar de o que eu queria, ainda assim ia contribuir muito para nossa família. Eu queria estudar. Eu queria poder aprender mais. Eu queria sentar com a minha filha e ensinar a minha filha aquilo que eu já sabia, fazer tarefa com ela. Com os mais velhos, eu nunca conseguia fazer. Então, esses desejos que eu tinha, eu precisava de tempo para eles. E aí, essa carreira que eu escolhi me daria esse tempo. Então, o primeiro passo que eu escolhi a carreira foi por mim. Só que foi uma carreira tão boa que para que eu pudesse exercê-la, eu tinha que me exercer em mim. Olha como é que Deus é bom. Então, eu precisei primeiro... eu falo que hoje eu desenvolvo pessoas, me desenvolver emocionalmente, amadurecer emocionalmente. E aí eu consegui, então, agora porque funcionou comigo, agora eu comecei a fazer com o outro. E aí eu fiz a transição de carreira. Então, primeiro, quando eu te falo de eu explorar, onde está o meu explorar? Foi a necessidade de mudar. Aí eu encontrei algo, eu comecei a procurar e encontrei algo que atendia minhas necessidades. Vai agora me dar o tempo que eu quero. Então, agora eu tinha que fazer o quê? Nos nossos fatores, nossos pilares, agora era desafiar. E eu fui testar. Foi quando os 18 meses que eu fiquei atendendo aos sábados, lá no escritório do Mário, ou então dentro do seu espaço da Herbalife que você tinha, atendendo a pessoas de forma gratuita e também sendo atendida, fazendo as ferramentas funcionarem comigo. Foi o período de desafiar. E eu fui uma desafiada a romper padrões, a mudar comportamentos. Olhar mais para o outro. Principalmente o outro que dormia comigo. Principalmente esse principal outro. Deixar de ser a boazinha só para ser aceita e de fato entender quem eu era. E aqui tem um filme que eu assisti na época que chamava Noiva em Fuga. Acho que é a Julia Roberts, se eu não estiver enganada. E esse filme, a moça não sabia nem qual tipo de ovo que ela gostava. Porque ela comia sempre assim, ela tinha um parceiro, né, um companheiro, um noivo, um namorado. Então, se ele gostasse de ovo pochê, então ela também gostava de ovo pochê. Mudou o namorado. Aí aquele namorado gostava de ovo a gente chama ovo do olhão, né, da gema mole. Então ela passou a gostar desse ovo. O outro era ovo mexido, ela não sabia qual ela gostava. Chegou um tempo que ela não sabia quem ela era. E eu me vi muito naquele filme, falei, meu Deus, quem eu sou? E eu tinha 45 anos de idade. Falei, agora, quem eu sou? O que Deus me fez para viver? Foi o período que eu mais perguntei. Então, não foi uma transição de carreira. Foi uma transição de vida. Transição de vida. E hoje, quando eu pego os clientes para trazer isso para eles, para transicionar a carreira, eu sei que eles sentem. Mas então, eu deixo uma dica aqui. Qualquer vontade que você tenha de mudar de carreira, primeiro se pergunte, qual é o meu real desejo? Não mude por necessidade e mude por desejo. O principal é esse. E aí, atravessei a fronteira e hoje eu sou dona da minha agenda. Então, esse foi o primeiro que eu queria trazer aqui, de atravessar a fronteira. Você tem liberdade nos seus horários. Tenho. Eu escolho o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Como é que você está hoje com essa liberdade de horário? Eu sou muito feliz. Eu não trocaria isso por nada. Se me oferecer agora, eu te dou um cargo assim, te dou um cargo que eu gosto muito de empresas. Talvez pela minha formação acadêmica, eu sou formada em ciências contábeis, pelo trabalho que desenvolvi dentro da empresa pública, que era eu sempre fazia demonstrações contábeis, eu estava sempre fazendo registros contábeis para demonstrar para conselho fiscal, para conselho administrativo. Então isso me deixou assim, eu gostava muito de contar histórias, e nesse caso eu estava contando a história dos números da empresa. Então eu gosto muito disso, gosto muito da área gerencial. Mas isso, né, assim, você entendeu o perfil comportamental, né? É bom para você se entender, porque assim, eu conheço pessoas muito próximas da gente que não se daria bem com liberdade de horário,
né? E pessoas que trabalham no escritório entram 8 Pois horas é, e mas está aí vai muito de bem. valor. Isso É não de- tem tanto a ver com perfil comportamental, tem a ver com valor. E valor é aquilo que é importante para mim. Então, assim, tem pessoas que estão tudo bem, e Trabalhar até o dia precisam todinho, disso, horário todinho, e 8 precisam de horas. estar junto com outra pessoa. Não está errado você ter, deixa eu deixar bem claro, não está errado você ser seletista. Isso é ótimo. Eu até falo para as pessoas, o melhor lugar do mundo para você treinar o empreendedorismo é dentro do CNPJ alheio. Então, eu incentivo as pessoas, fique aí mais um pouco, espera, vamos fazer um plano. Nesse plano, você tem o tempo de ir para o seu negócio, de expandir suas fronteiras através de montando o seu negócio, mas primeiro vamos testar, vamos validar dentro do CNPJ do outro, um que já está seguro. Então, não está errado isso, não tem a ver com perfil comportamental, tem a ver com valores, e valores são crenças, ok? Mas é claro que o meu perfil, sendo extrovertida, influente, ele gosta muito mais também da liberdade, como eu trouxe aqui. É isso? É isso, é isso. O que mais você tem para acrescentar? O que mais que eu tenho para contar aqui, né? Quero contar de uma outra fronteira que eu atravessei, que foi a geográfica. Quando eu saí de Franca e fui morar em Porto Velho. Essa foi Foi quando você me conheceu. totalmente sair daqui de São Paulo para ir lá para Porto Velho, Rondônia. E tem algo aqui que poucas pessoas sabem, né? Ou só as pessoas que me conheceram há 20, 30 anos atrás, há 25 anos, 30 anos atrás. Que eu fui para Rondônia por conta de um divórcio. E eu costumo dizer que o divórcio é a morte de uma família. Eu não desejo para ninguém viver um processo de divórcio. Ele é muito dolorido. Ele é muito dolorido, ele fere muitas pessoas. Ele fere o casal, os filhos, os pais, os irmãos, as pessoas, os amigos. Ele fere muitas pessoas. E você vai dizer, mas está errado divorciar? Eu não vou dizer que está certo ou que está errado, dizendo que o meu processo foi assim. Ele me feriu muito, feriu meus filhos, feriu meu ex-marido, feriu a família toda. E uma pessoa ferida, ela precisa estar o quê? De tratamento. Ela precisa de ser a pessoa que vai ser reconstruída. Então, assim, eu estava muito ferida. E aí, eu peguei um ônibus em Franca, né? E fui para Porto Velho. No ônibus, a gente colocou tudo que cabia nas malas. O resto ficou na casa. Já tínhamos separado o que cada um ia levar, né? Feito a partilha de bens, partilha de móveis, tudo. Eu peguei a parte que era meu e levei para Porto Velho. Chegando em Porto Velho, né? Eu tinha uma expectativa de, nossa, vai ser uma vida uau. Mas não é. Porque quando você está ferido, você precisa do tempo de cura. E eu não sabia desse processo do tempo de cura. E eu não conseguia nem respeitar esse processo, porque eu não sabia que ele existia, o tempo de cura. Mas Deus, na sua infinita bondade, colocou um médico para me curar. Que foi você. Foi você, foi. Que me encontrou lá nas varas do meu pai. Nas madrugadas nós conversávamos muito, eu te contava todas as... amigos, né? A gente era amigos, nós éramos amigos. E eu te contava todas as dores do meu coração. Eu confiei tanto em você que eu comecei a abrir dores que nem eu sabia que existiam no meu coração. E essas dores, elas foram sendo assim, que eram os machucados, eram as feridas. Elas foram sendo como quando eu te contava, eu tirava e aí vinha como se viesse agora, vamos fazer, tirou o pus, né? Tirou o pus, podemos agora fazer o curativo. Então, cada episódio que eu te contava, de frustrações, de expectativas que eu tive, não foram alcançadas, e eu ia me curando. Nós ficamos uns 3 meses conversando assim, você se lembra? Você falava, né? Eu ouvia e falava, o que falava para você? Calma. Calma, vai passar. Você só vem dizer só isso, calma. Passar. Mas eu ouvia com paciência e eu percebia que ele, de fato, escutava e ouvia. Porque uma coisa é você... Sabe que a pessoa está... tô te ouvindo, vai continuar, tô te ouvindo. Mas você está escutando mesmo o que a pessoa está falando? E eu percebi que você me escutou. Então, escuta ativa, escutar o outro, cura. É escutar e ver, né? Você está escutando e está vendo a dor da pessoa. E você me ajudou muito. Então, assim, eu pude ver esse processo de cura. Só que, curou 100%? Não, ele curou daquele luto, que foi a perda da família. Eu estava vivendo um luto. Então, curou do meu luto, viramos amigos, né? E aí começamos toda uma nova história. E eu lembro quando você até me pediu para namorar. Eita. Gente, eu tinha 30 anos de idade, 2 filhos. O meu pai não deixava eu sair de casa aqui. Eu falava, mas pai, eu já tenho 30 anos, né? Não importa, vai ficar aqui.
Você foi lá, pediu para namorar. Eu fui lá encarar o meu sogro, né? E falou suas intenções comigo e começamos a namorar. E aí foi mais uma fronteira cruzada. E essa eu fui por necessidade, porque eu precisava me afastar para poder, não tinha mais como ficar na cidade que eu morava. Então, assim, o explorar foi mesmo uma necessidade. Eu não sabia que eu estava de cura, mas eu sabia que se eu continuasse ali, morreria emocionalmente. E como é que eu encontrei? Eu fui encontrada. Nesse caso, eu fui encontrada. Não fui eu que encontrei no Marcelo um amigo. Ele se ofereceu, né, como meu amigo. E aí veio todo o desafio de trazer esse processo de cura, de conversarmos, né? De eu trocar os meus filhos de escola. Hoje eu te coloco no teu lugar. Como eu tô aqui em São Paulo, perto de onde você foi, ir para um lugar estranho, que eu tinha ouvido falar, tinha ido poucas vezes lá, mas totalmente diferente aqui de São Paulo. Totalmente. Chegar lá com 2 filhos, né, com a bagagem de planos e sonhos deixado em Franca, começar tudo de novo. E eu deixei em Franca a minha falei, casa. Nossa, essa mulher é corajosa demais. Eu nem sabia que eu era corajosa. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu não vivi essa vida não era minha. É como se fosse um filme. Chegando em Porto Velho, eu cheguei só com as malas, né, que eu te contei. Que eu contei para vocês, porque ele já sabe. E aí, meu pai mandou vir parte da minha mobília, que ficou em Franca. Meu pai contratou um caminhão, meus irmãos foram lá buscar, trouxeram, né? E na noite que chegou, meu pai falou assim, olha, você vai morar, meu pai estava me ajudando, morar nessa casa daqui do fundo. No fundo da casa dele existe uma casa. É lá que você vai colocar. Chegou minha mudança, eu fui correndo lá, colocamos tudo lá. Panelas, tapete, sofá, geladeira, muitas coisas ali. Eu lembro que colocamos louças que eram da minha bisavó, um aparelho de cristal maravilhoso, que eu fui selecionando tudo que eu queria. Tudo que tinha um valor sentimental, eu selecionei. Falei, não, vai tudo para lá. E peguei os álbuns de fotos e levei para dentro da casa do meu pai, que eram muitas caixas de fotos. Falei, esse aqui eu vou selecionar amanhã. E deixei num quartinho do fundo, no fundo da casa do meu pai. Toda mudança. Então, ficou as fotos num local e a mudança em outro. O que aconteceu? Nessa mesma noite, ladrões entraram naquela casa e levaram tudo que existia lá. Eu vi teu rosto no dia que você viu. Tudo. Não ficou, para não falar que ficou nada, ficou uma tampa de uma panela. Todo o restante foi embora. Toda a história do passado foi roubada. Tudo que eu tinha valor sentimental. E aí ficou as fotos, né? Falei, mas tem fotos. Na mesma noite, meu pai tinha vários cachorros para poder dar segurança na casa. Eles arrombaram, não sei como, a porta desse quartinho. E aí eles pisaram nas fotos. Pisaram, urinaram, fizeram uma bagunça. Até as fotos. Sobrou muito pouco. Mas sobrou muito pouco do que era meu. E eu me lembro que eu corria, eu fui na delegacia, eu falava com uma pessoa, falava com outra, e parece que ninguém conseguia me ajudar. Sabe aquele pesadelo que você tá? Que você corre para um lado, corre para o outro, e parece que ninguém te ajuda? E era exatamente assim que eu me sentia. Como se ninguém pudesse me ajudar. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi a família, perdi o prestígio, perdi o respeito das pessoas por mim. E aí eu perdi os bens materiais, que eram os meus móveis, liquidificador, tudo que eu tinha muito valor. E perdi as fotos, que eram as lembranças de experiências vividas com meus filhos, aniversário de 1 ano. Os meus filhos perderam os brinquedos que eles tinham. Autorama, Barbies. Levaram tudo, né? Levaram tudo. E aí eu falei, meu Deus, eu falei, meu Deus, por falar, porque eu nem entendia como Deus podia me ajudar. E eu sei que Deus me sustentou naquele período, muito, colocando você, colocando uma outra pessoa que me dava palavras que me ajudavam. Me colocou o meu primeiro emprego de carteira assinada na minha vida, que foi no Rocha Costa, um supermercado em Rondônia. E que eu fui trabalhar com cheques predatados na época, telefonava para as pessoas para eu cobrar cheque predatado. E ali foi muitas histórias que nós vivemos ali. Então foi toda uma nova vida, uma nova história sendo construída ali. E aí eu falo assim, ali foi a primeira vez que eu fiquei sem nada e comecei do zero. Acho que até menos zero, porque as emoções estavam tão abaladas. Quando a gente chegou a contar da transição de carreira, né, que nós contamos antes, ali também existiu um sem nada de novo. Quando nós voltamos, né, que ele falou, se você não for pro curso, eu vou embora de casa. A gente voltou, e aí ele comprou um apartamento e vamos nos mudar. Lembra disso?
Uhum. E nessa hora, quando a gente foi nos mudar para o apartamento, depois de uma longa demanda judicial para pegar a chave do apartamento, ele olhou para mim e falou assim: Marcelo, nós não vamos levar nada daqui, somente as roupas. E de novo, ficou tudo lá. Só que dessa vez, o que eu tinha naquela casa? Foram móveis que eu ganhei da minha irmã, porque quando eu fiquei sem nada, minha irmã me deu uma coisa, meu pai me deu outra. Era como se eu estivesse assim, sendo tratada da vaidade. Porque Deus fez um processo de cura na minha vida. Eu fui sendo curada, desde que eu cheguei em Porto Velho. E aí eu era uma pessoa muito vaidosa, muito cheia de assim, de aparência, do que vão dizer de mim. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, eu não saía de sombrinha na rua, porque vão pensar que eu sou pobre. E por acaso eu era rica. Mas eu tinha essa vergonha. Eu não posso chegar na escola com lápis pequenos, porque vão achar que eu sou pobre. Então os lápis ficavam pequenos, eu dava um jeito de perder os lápis, de jogar fora, pra minha mãe ter que comprar outro, pra ninguém ver que eu tinha lápis pequenos, pra não pensar que eu era pobre. Quando eu era criança, e meu sapato ia ficando meio gasto, né? E lá em casa, assim, nunca faltou nada pra nós, nunca. Mas ninguém também exagerou no que nós tínhamos, né? Então, quando eu queria uma sandália nova pra ser da moda com as minhas amiguinhas, eu dava pra estragar a sandália que eu tinha, pra ela ficar sem ter como usar, pra minha mãe comprar uma nova. Porque eu tinha vergonha de ser pobre. E eu nunca fui pobre. Então, o que eu tinha, na verdade? Nunca fui sem recursos, quer dizer, nós nunca fomos sem recursos. Tinha uma vaidade muito grande. E Deus, de uma forma muito linda, Ele tratou essa vaidade em mim. Porque o que Ele fez? Leva as coisas dela agora, vamos levar o que ela tem. Agora, para você construir uma casa, você vai morar sozinha com seus filhos, você precisa de cama, de geladeira, você precisa de... Só que nós não compramos novo. Lembra que a gente ganhou? Minha irmã deu uma coisa, meu pai deu outra, a Marcela trazia outra. Então, assim, eu não tinha condição de comprar o que eu queria, que foram as coisas que eu comprei antes. E eu fui ganhando. Quando nós fomos fazer a mudança de casa para apartamento, muito disso ficou. Ei, que bonito. Muito ficou. Ficou a cama que a minha irmã que deu pra gente. Ficou para trás, né? E nós fomos com as nossas roupas e os colchões. E começamos tudo de novo. E aí sim, agora veio os móveis que eu escolhi. Aí veio tudo que nós escolhemos. Então, assim, quando estava curado, aquela face de um caráter que não é de Cristo, que estava em mim, aquela face foi curada, aí foi restaurado, aí eu tive posse de tudo que é bom de novo. E o que eu digo assim? Então, cada fronteira que a gente atravessa é quando você é curado de algo. Eu fui curada da arrogância, fui curada da vaidade. E aí eu atravessei a fronteira. Todos nós temos, né? Atravessei a fronteira. O que mais você quer me perguntar? Isso era para falar de história de negócio. Eu vim falar aqui de história de vida. Meu Deus, era para falar de negócios? Sim, mas tudo tem a ver. A história de vida é que leva aos negócios, né? Os sentimentos, as emoções. Tá tudo junto. O que mais você tem para poder acrescentar? Você já explorou, encontrou, desafiou. Atravessei, foram várias fronteiras. Atravessou várias fronteiras, né? E hoje, a Isabel de hoje, aqui em São Paulo. Eu brinco com ela assim de vez em quando. Isabel, nós estamos onde? São Paulo. E por que eu falo assim de São Paulo? Porque desde que eu fui para Rondônia, o meu grande desejo foi voltar. Eu fiquei 6 anos em Rondônia sem sair de lá. Como se fosse... No começo, eu achava que eu estava exilada. Estava Cincinnati, estava exilada. Mas depois, quando eu comecei a pegar amor pelas pessoas de lá, e compreender que aquela terra me acolheu, passou um tempo que eu já comecei a sentir que de onde eu sou de Rondônia. Não, mas sabe que houve? Que houve um processo. Houve um processo, né, com a inteligência emocional e vários cursos que nós fizemos muitos cursos lá em Porto Velho e fomos para fora fazer outros cursos também. Então a nossa mente cresceu, né? Cresceu, então a gente quis buscar algo maior do que tinha ali em Porto Velho. Na verdade, assim, como eu falei, eu cheguei lá com vontade de ir embora. Primeiro dia eu pensei, vou embora. Quando é que eu vou embora, na verdade, eu pensava. E levou 6 anos para eu poder fazer uma primeira viagem, que saí do estado, né? Que eu fui para Recife. A Isabela já era até nascida. Então, foi depois de 6 anos. Só que quando eu fiz essa viagem, eu percebi que Rondônia era minha casa. E aí, como o Marcelo falou, eu estava em casa agora, cuidando da minha mentalidade. Vamos fazer novos cursos. Nós fomos nos preparar para viver um novo estilo de vida. Mas eu preparei onde? Em casa.
lá na minha casa. Minha família, meu marido. O coração. O meu trabalho, né? O trabalho que estava lá, as pessoas que me acolheram. Então, assim, eu cheguei lá com vontade muito de ir embora. Precisei de 6 anos para perceber que lá era minha casa. Passei a amar e amo Rondônia. É minha casa. E muitas pessoas te acolheram, né? Também. E assim, não é minha segunda casa, é minha casa. Eu tenho dupla nacionalidade. As pessoas têm, eu tenho. Eu sou paulista rondoniense. E tudo bem, eu sou. Eu tenho, se você quiser, eu te mostro minha cidadania rondoniense. Nossos pais estão enterrados lá, tem os nossos netos. Meu pai tá lá, família. os seus pais. Então, assim, eu tenho essa dupla. Eu falei que não é cidadania? Sei lá. Dupla estadania. Mas isso, assim, fez com que hoje me preparou para viver esse hoje. Se não fosse esse período que eu passei de 25 anos em Rondônia, eu não conseguiria alcançar novos voos que nós temos desejo. De lançar a nossa marca, de trazer nossas lojas, nosso ecossistema funcionando. Então, hoje eu acredito que é possível. Nunca duvidei que seria possível, mas eu não sabia como. Ele é o homem do ok, e eu sou a mulher do como. Em casa ele joga o ok, eu tenho que correr atrás do como. Então eu não consegui enxergar como isso seria possível. E depois desses 25 anos, é como se estivesse sendo gerada. Sabe aquela coisa de você estar sendo gerado mesmo? Então, vir para cá foi um parto. Não um parto de dor, mas um parto de nasci. E agora eu me sinto como um bebê. Começando a engatinhar aqui nesse novo local, nessas novas oportunidades. Eu não me sinto ainda uma adulta madura. Eu me sinto um bebê aqui em São Paulo. Mas o que um bebê tem na vida? Ele tem uma vida toda cheia de oportunidades. E é assim que eu me sinto hoje, com muitas oportunidades para serem vividas. Hoje eu tenho 56, amanhã eu faço 56. Amanhã ela faz aniversário, dia 19. 56 anos e 56. Assim... 56. E é como se eu tivesse ainda, como eu falei, um bebê. Eu olho pra frente, tem tanta coisa que a gente pode viver e alcançar. Você tá bem, se modéstia à parte, você tá muito bem para 56 anos. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou mostrar aquela foto quando você dá uns 14 anos atrás. Como é que você pode mostrar, gente, mas eu tive ajuda, tá? Eu tenho ajuda de uma médica. Hoje ela sorri mais. Hoje eu tive ajuda emocional acessível. Com a minha coach, né? Então, assim, eu tenho... não foi assim, plim, né? Não foi um estalar de dedos. Como a Marcela falou, foi um processo. Foi todo um processo. E hoje eu sei que nós temos muito para viver ainda aqui. E eu, pelo menos, me sinto como se fosse apenas um bebê. E vou crescer aqui, vou aprender muito aqui, vou amadurecer. E a cada dia uma nova conquista. A cada dia uma nova fronteira atravessada. Olha, com relação à transição de carreira, né? Você com 56 anos. 55. O que você fala para as pessoas que ainda estão nesse processo de transição de carreira, né? Tem pessoas com 20, 30, 40, 50 anos, 60, e estão nessa polêmica. Será que eu mudo? Será que eu não mudo? O que você pode digo que trazer? Hoje, no nosso mundo atual, não existe uma carreira eterna. Não é mais quando eu era criança. O que você vai ser quando crescer? Você é médico e você... era para toda a eternidade. Hoje não existe mais isso. Hoje, com a velocidade que o mundo vem impondo às pessoas, talvez o que o meu neto vai se formar nem existe hoje ainda. E olha que ele já tem 11 anos de idade. Então, o que o Enzo vai se formar, a profissão que ele vai ter nem existe hoje. Então, a transição de carreira é quase que contínua. O que você precisa ter? Foco nos seus valores. O que é principal, prioridade para você hoje? Na sua vida pessoal, do que você não abre mão? Agora você procura uma atividade laboral que atenda o seu propósito do coração. E essa é a tua melhor carreira. Eu costumo dizer também que carreiras, a nossa profissão, ela é instrumento de propósito. Então, um médico, um professor, um contador, a carreira que ele tem, o fazer do dia a dia dele, é para que ele exerça o propósito de vida dele. Se não for assim, tá tudo errado. Pode trocar. Então, se você quer trocar de carreira hoje, eu digo, é importante a parte financeira? É sim. Porque, como diz meu amigo Paulo Vieira, sem dinheiro não há poesia. E não há mesmo. Ninguém vive bem sem poder consumir coisas boas. Nós precisamos disso, tá? De boa comida, de um ambiente climatizado. Nós precisamos disso. De conforto. E isso custa dinheiro. Então tem que olhar para essa parte. O dinheiro é importante, né? Agora, se eu ficar só com essa parte, ainda vou ficar deficiente, como eu era. Eu era uma pessoa deficiente. Quando eu passei a entender que o principal, uma transição de carreira é
Olha para o seu desejo. O que seu coração deseja hoje? O que é prioridade para você? Quais são, do que você não abre mão? Agora vem para o mercado e fala, enxerga o que tem no mercado hoje que vai te dar a oportunidade de viver tudo o que você deseja e ainda ser uma pessoa que produz, que é produtivo. Mas não seria bom a pessoa buscar uma carreira, primeiro ela se conhecer? Né? Às vezes não dá tempo. Se conhecer, saber qual é o seu propósito. Então, mas como é que eu faço para me conhecer? Então, como é que eu sei que eu não me conheço? Primeiro passo, está insatisfeito? Começou por aí. Se o seu coração é muito mais ansioso, angustiado do que pacífico, já começou por aí. Então comece a se perguntar, o que tem aqui dentro que está me remoendo? No mundo que tudo é possível, sabe aquele mundo que tudo é possível? Como você viveria hoje? Se não houvesse pagamento pelo que você faz, se tivesse salário, remuneração, o que você faria que você poderia ter de graça? Faça perguntas para você. E essas perguntas vão te levando... O que você faria... Até de graça. Até de graça. Porque então teria uma coisa prazerosa. Tem que ser prazeroso. Você vai passar 8, 10 horas por dia. Já pensou se você ficar 8 horas por dia fazendo algo que é maçante? Deus não te fez para isso, não. Uma prisão, uma tortura, então. Uma tortura. Lembra quando outro dia eu conto sobre esse episódio, que não vai dar mais tempo hoje, mas quando eu ia pra pizzaria, eu dizia, parece que eu tô indo pro Calvário. Eu sentia isso, parece que eu tô indo pra um Calvário. É sacrifício. Era para ser uma coisa boa ali, e não tirar é. o sustento. O trabalho é para ser uma coisa boa. O trabalho é para ser bom. Então, já falei as perguntas aqui. Você não anotou? Volta o vídeo e anota, que você vai conseguir saber onde é que está a tua transição de carreira. E é isso, né, marido? Sim. Aí, assim, Isabel, já estamos chegando no final, né? Já deu tempo. Para finalizar, você indica alguns livros, alguns cursos? Sim, eu tenho um trio de livros que todo cliente meu, eu vou devagarzinho colocando na vida dele. O primeiro livro é A Boa Sorte. Boa Sorte, esse eu li. É um livro muito simples, é uma fábula que você vai entender muito de, primeiro... Preparar o terreno. E qualquer terreno serve, nós não vivemos de sorte, nós fazemos a sorte. Segundo livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse eu li até a metade, preciso terminar. E nesse livro eu aprendi, ele me ensinou que eu queria ser boa para todo mundo, menos para mim. O Cavaleiro Preso na Armadura. Na armadura. Porque se eu sou boa, eu sou aceita. Então foi ali que eu identifiquei a crença de rejeição. Terceiro livro, Picos e Vales. Todos nós temos dias bons e dias não tão bons. O que eu faço quando eu estou no vale? O que eu faço quando eu estou no pico? Quanto tempo vai durar meu vale? Então, se tem livros que me ajudaram, esses são livros fortes. E depois, o que mais me ajuda atualmente, o que é de uso diário, não tem aquele negócio, qual é o seu livro de cabeceira? Eu tenho um. Eu sei até qual. Qual é? É o Manual da Vida. Manual da Vida. A Bíblia. E esse também me ajudou bastante. E eu costumo dizer que você não tem que ler a Bíblia só por ler a Bíblia. Você tem que compreender e discernir, ler em espírito. E qualquer dia, se você quiser, eu venho te ensinar como é que você faz isso aqui. Ou até no meu Instagram, você pode procurar, que várias vezes eu digo como é que você lê a Bíblia em espírito. Mas, estamos acabando? Estamos? Pode ir embora? Porque eu queria fazer um convite no final. Então pode fazer o convite, coloca também o teu Instagram, né, os cursos que você faz, os cursos deixa eu falar como é que lê a Bíblia no Espírito, porque vai ficar me devendo aqui, tá? Pode falar. Posso falar? Eu sempre comecei a dizer que assim, o que está por detrás das letras? O que essa fala, o que essa roupa quer te dizer? O que a minha fala diz para você? O que a velocidade da minha voz diz para você? Depois que eu peguei uma pesquisa que diz o seguinte, que apenas 7% das palavras ditas é que tem poder de comunicação. Tudo que eu falar aqui, apenas 7% tem poder de comunicação. O restante é como eu falo e como eu trago essa palavra. Então, se é tom de voz, é velocidade de fala. E quando eu comecei a pensar, cara, se a minha comunicação tem esse negócio de roupa, então o que eu leio também tem. O que aquela pessoa quis dizer com tal palavra? O que quer dizer o olho do gordo, o olho do dono engorda a boiada? O que quer dizer isso? O que quer dizer? Então eu comecei a perguntar assim, eu queria saber o que estava por detrás das coisas, sou muito curiosa.
Eu tenho uma característica de curiosidade. E eu quero sempre saber como é que aquele relógio é feito. Como é que funciona o podcast. Como é que aquela empresa que vende chocolate, como é que ela paga os funcionários. Eu tenho muito como. Eu falei que eu sou a mulher do como. Ele é um homem do o quê. Então, todos esses meus comos me fazem buscar caminhos. E aí eu comecei a entender comecei a querer saber como que o mundo foi criado em 7 dias. E aí eu fui ler a Bíblia e fui entender o que estava por detrás das letras do Gênesis 1. E aí, ler por trás das letras significa entender contexto histórico. Significa entender de vocabulário, de transcrição, de tradução, de em que língua foi escrita. Nessa época que aconteceu isso aqui. Então, assim, é muito maior do que você pegar aquele negócio em 10 minutos, ler um capítulo inteiro e falar, nossa, uhul, meta cumprida, ali 4 capítulos. Não é por quanto você lê. A Bíblia não é uma quantidade. A Bíblia é como você a entende. E assim, o legal também é você se remeter naquela época, né? Como é que eles viviam, o que é que eles faziam, como é que era a sociedade, como é que era o Estado, né? Como é que era a política, como eles andavam. Exatamente. E isso é importante, isso é um dos fatores, não é o único fator. Agora eu preciso do Espírito Santo para discernir em mim o que aquela palavra queria dizer. E às vezes eu leio um versículo e ele lê o mesmo versículo ao mesmo tempo, na mesma tradução, eu entendo A, ele entende B, C, D. E é o mesmo versículo. E por que isso acontece? Nós estudamos a mesma palavra, nós conhecemos o mesmo contexto. Porque os pecados são diferentes, então ele vai para cada um pecado, entendeu? É isso. Nossos pecados são diferentes, exatamente. Meu pecado é diferente do seu. E Deus vai cuidar de cada pecado, né? Assim? Isso. Então isso que significa o que está por trás das letras. Até uma vez eu montei um Instagram, chamava-se Leituras da Bel, que nem tá parado, né? Que eu queria ensinar as pessoas a ler, a entender no profundo, vamos buscar discernimento, sai do raso. Eu sempre dizia para as pessoas, solta a mão da bordinha da piscina e vai, sai do raso da vida. Mergulha, porque enquanto você ficar no raso, eu tô com medo de me deixar, eu tô com medo de não dar certo. Tira medo, porque medo não é de Deus. De Deus vem o amor. Verdade, medo não é de Deus. Deus é amor. Então, se Deus está comigo, então vamos embora. Agora, como é que eu faço para Deus estar comigo? Eu, Isabel, eu tenho que ler a palavra dele, buscando ele, para que ele me diga assim, o que eu entendi nisso aqui? Deus, depois eu escrevo o que foi que eu entendi no meu caderninho. Então, assim, é todo um... É que o Deus é tão bom, tão respeitoso, que ele não vai te procurar, ele vai te procurar sim, mas você tem que estar... disposta, né? A abrir a porta, né? Disponível, né? Que ele fala, estou na porta e bato. Quem abrir, se irá comigo. Vai chutar a porta e entrar, porque ele é bem... Exatamente, quem abrir, se irá comigo. E aí, eu tenho um projeto. Posso falar do meu projeto aqui? Pode. Você permite? Permito. Meu projeto eu estou escrevendo um livro para negócios. Negócios com Deus. E eu pego tudo que eu tenho lido através, tudo que eu tenho lido na Bíblia. O discernimento que Deus está me trazendo é para empresas, não é para minha vida pessoal, mas para empresas, fundamentos, princípios, que vão muito além daquele que está só na letrinha, assim. E eu quero um dia vir aqui, se você me permitir, claro, falar sobre esse projeto, sobre esse livro, né? E eu tenho usado bastante do que está nele numa mentoria, que eu vou, que tá, o link vai estar por aqui, o link da mentoria está aqui, e nessa mentoria business, claro que eu trabalho muito a parte técnica, né? Gestão de negócios, conforme a faculdade me ensinou, conforme todos os cursos que eu fiz, toda a experiência que eu tenho, trouxe. Então, é a parte técnica, sim, ela existe lá. A parte emocional do líder também é trabalhada, mas com diferencial, a parte espiritual do negócio. Então, se você quer conhecer, clique aqui no link, vai estar em algum lugar aqui embaixo, não é isso? Meu produtor está aqui embaixo e você vai ter acesso a essa mentoria. Que legal. Isabel, nós estamos Você tem acesso gratuito à mentoria, só de dizer isso. Como é que é? Você tem acesso gratuito à mentoria. Isso aí é bom. Acesso gratuito à mentoria. É você. Eu? Eu tenho. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje, né? Você quer finalizar com alguma palavra, alguma dica? Você que me entrevistou, você fecha. Eu vou fechar. Meu Deus, que responsabilidade. Então, gente, é o seguinte, você viu que tem muita história, né? Nessa cabecinha linda aí, né? Para contar, né? História de vida, história de transição de carreira, história de inteligência emocional,
né? Hoje você trabalha onde? Você trabalha Na Febracis, meu amor. Febracis, onde? Holding, aqui em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Eu gosto Sou de ouvir treinadora isso. na Febracis. Eu que eu gosto de ouvir isso, por isso que eu pergunto. Treinador. Ele sabe, né? Entendeu? Eu sei, né? Mas você está na posição de porque ele é um entrevistado. grande apoiador da minha carreira. Não, eu sou um fã. Não, eu sou um fã. Apoiador. Você é meu mantenedor também. Mantenedor, É. Então é isso aqui. Eu agradeço, tá? A sua presença aqui, Obrigada, né? E os nossos ouvintes. E vamos para a próxima história. Uma honra. Foi uma honra a honra falar é com minha. você. E vamos pro próximo episódio. Se você gostou desse episódio, dessas histórias, fique com a gente. Porque hoje fui eu, mas amanhã... Pode ser você. Pode ser você. Que vem contar a tua história aqui, a tua história de atravessar fronteiras geográficas, emocionais, sejam elas difíceis, longes ou próximas e fáceis. E cada pessoa tem uma história maravilhosa que às vezes ela esconde, não compartilha e às vezes ela parte e vai embora e a história acaba, né? Então é bom compartilhar que pessoas comuns, né, de superação, que atravessaram fronteiras. Por falar em compartilhar, por favor, se você gostou, curta, se inscreva e compartilha. Curte. É isso. Comente e compartilhe. Isso. E faça inscrição no nosso podcast, que já está com 933, se não me engano, sabemos quando inscritos. for ao ar, não sabemos. Pois é, então agora vamos chegar aos 1000. É isso. Um abraço para todos vocês e até mais. Tchau, obrigado, tchau.